Fala galera, e aí, tudo tranquilo com vocês? Bom, espero que sim. Aqui quem fala é o professor Renan Batista e seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Física Master. Galera, na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade nas nossas aulas de eletrodinâmica e hoje nós vamos falar de um tópico super importante que é o tópico de corrente elétrica. Tudo bem? Então fica aí que depois da vinheta eu volto. Bom, pessoal, o primeiro conceito importante que você tem que ter sobre corrente elétrica é o seguinte, preste atenção. A corrente elétrica é um movimento ordenado. Quando eu falo de movimento ordenado, eu quero que você entenda que é um movimento preferencial, tudo bem? Dos portadores de carga elétrica. Quando eu falo de portadores de carga elétrica, por favor, não pense somente em cargas negativas. Você tem cargas negativas e cargas positivas, tudo bem? Então, basicamente é isso. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos portadores de carga elétrica. Professor, me dê exemplos para entender melhor. Tudo bem, olha lá. Aqui você tem de azul representando um fio metálico. Esse fio metálico ele está sem corrente elétrica. Como é que você sabe, Renan? Preste atenção. Aqui eu desenhei os elétrons livres desse fio. Perceba então que os elétrons eles estão se movimentando de maneira desordenada. Ah, saquei. Então, se o movimento dos elétrons ele é desordenado, ele está sem corrente elétrica, certo? Certo. Agora, perceba a diferença para o fio aqui de baixo. É o mesmo fio. No entanto, agora, perceba que os elétrons eles têm um movimento que é, galera? Um movimento preferencial. Um movimento ordenado. Ah, saquei. Agora sim, esse fio está com uma corrente elétrica. Tem corrente elétrica nesse fio. Beleza, Renan. Mas a pergunta é... O que ocasionou essa corrente elétrica? Eu já sei que a corrente elétrica ela é um movimento ordenado dos elétrons, nesse caso, né? Beleza, dos portadores de carga elétrica. Mas o que ocasionou ela? Pois é, gente, perceba que aqui ó, não tinha um gerador. Agora, na segunda situação, tem um gerador. E o que esse gerador vai possibilitar para um circuito elétrico? Essa que deveria ser a pergunta. Meus amigos, o gerador ele vai ocasionar uma diferença de potencial nas extremidades desse fio. Não entendi, Renan? Preste atenção. Eu quero que você entenda de gerador como se fosse uma pilha, como se fosse uma bateria. E esse gerador, então, ele vai ocasionar uma diferença de potencial bem aqui, ó, nas extremidades desse fio, gerando um potencial menor e um potencial maior. E essa diferença de potencial vai ocasionar a corrente elétrica. Ah, agora ficou tudo perfeito, eu entendi, Renan. Então preste atenção, o que você não deve esquecer? O que ocasionou a corrente elétrica? Aqui, ó, a corrente elétrica é causada ou ocasionada por uma diferença de potencial. Agora faça uma anotação importante. DDP significa diferença de potencial, tranquilo? Mas também pode ser chamada de tensão, ou até mesmo pode ser chamada de voltagem. Então todos esses três são sinônimos e vão aparecer muito para você dentro de questões, tudo bem? De qualquer vestibular, isso pode cair, tranquilo. Agora, Renan, tem alguma coisa mais teórica que eu tenho que saber sobre corrente? Tem. Um ponto importante é você saber os sentidos da corrente. São dois sentidos bem tranquilos, tudo bem? Só entendam o seguinte, ó. Bem que eu tenho o fio metálico, é o mesmo fio que estava aqui, beleza. E aí, você já sabe que agora, né, esse fio tem uma corrente elétrica, então ele vai ter uma diferença de potencial nas suas extremidades. Eu coloquei aqui, ó, polo positivo, polo negativo, maior potencial, menor potencial. A corrente elétrica, quando ela sai do positivo para o negativo, nós adotamos esse sentido como sentido convencional da corrente. De novo, o que é o sentido convencional? O sentido convencional é quando a corrente sai do positivo para o negativo. Ó. Aqui, ó, como você está vendo aí. E o sentido real é o contrário, né? O sentido real vai ser do negativo para o positivo, ou seja, do menor potencial para o maior potencial. Agora, uma coisa importante, eu vou até falar mais próximo do microfone. Anota isso. O sentido que nós vamos utilizar para conta, para cálculo daqui por diante, vai ser o sentido convencional. Então, Renan, você está me dizendo que, no caso, a corrente elétrica, nós vamos utilizar do positivo para o negativo, né? Ali no fio metálico. Isso, sempre do maior para o menor potencial. Esse sentido que nós vamos utilizar para as contas, tudo bem? Não se esqueça disso aí, beleza? Agora, Renan, eu já sei a definição de corrente, já sei a teoria, eu já sei os sentidos.
eu preciso saber como é que se encontra, né, a intensidade dessa corrente elétrica. Tranquilo, olha para cá. A intensidade dessa corrente elétrica aqui em um fio metálico, um fio condutor, certo? Onde você tem uma determinada diferença de potencial, ela é bem simples de se calcular. Ela depende do quanto de carga está passando pelo fio em um determinado intervalo de tempo. Vou repetir. A corrente elétrica não é nada mais nada menos que a quantidade de corrente, ou melhor, a quantidade de carga elétrica pelo intervalo de tempo. Renan, escreve porque eu não consigo entender assim. Então escreve para mim. Vou escrever. Olha para cá, preste atenção. A corrente elétrica I é calculada pela quantidade de carga dividido pelo intervalo de quê, galera? Pelo intervalo de tempo. Tudo bem? Assim que você calcula a corrente elétrica. Repete comigo. Carga sobre o tempo. Quantidade de carga pelo intervalo de tempo. Eu vou colocar aqui, tá bom? Para você não se esquecer que esse valor aqui, tá? Ele é em módulo. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Isso é importante, tá? A corrente elétrica, ela sempre vai ser positiva. Tá bom? Agora, Renan, já sei calcular a corrente, eu preciso saber da grandeza. Porque grandeza física é sem, ou melhor, da unidade. Porque grandeza física sem unidade, aí ferra, né? Exatamente. Você tem que saber agora a unidade, beleza? Da corrente elétrica. Vamos lá. Lembre-se que carga, quantidade de carga no sistema internacional é o Coulomb, certo? Representado aí pela letra C. Coulomb. Coulomb é a unidade de carga elétrica. Tranquilo. Renan, e tempo? Ah, tempo você aprende desde lá da cinemática, né? O tempo é o segundo, não é isso? Então, Coulomb carga, segundo tempo. Pensa comigo aí, tranquilo, ó. Aqui você tem carga em cima, né? Então o Coulomb entra bem aqui, ó, no lugar de quem? No lugar da carga, pronto. E aqui, Renan, aqui entra o segundo, pronto, que é a unidade de tempo. Tá aí, fechou. Então, qual é a unidade de corrente elétrica no sistema internacional? Coulomb por segundo. C sobre S, Coulomb por segundo. Agora eu quero que tu entenda matematicamente como é que isso funciona. Por exemplo, olha lá, vamos supor que você pega uma questão e aí nessa questão você tem 10 coulombs por quê, galera? Por segundo. O que significa isso, galera? Que naquele fio metálico, por exemplo, você tem, a cada 1 segundo, você tem 10 coulombs de carga passando ali. Ou seja, você tem essa ideia de corrente elétrica. Você não deve esquecer. Mas agora, tem uma coisa que vai te ajudar. O que, Renan? A corrente elétrica não é chamada em coulomb por segundo. Por exemplo, tu não vê numa questão 20 coulomb por segundo, 30 coulomb por segundo. Você vê 10 ampere, 20 ampere, 30 ampere. Verdade, Renan. Por que isso? Vem pra cá, olhe pra cá e preste muita atenção. Coulomb por segundo, galera, Coulomb, bota aqui, ó, Coulomb por segundo. Coulomb por segundo vai ser chamado de ampere ou simplesmente de ampere. Então, Coulomb por segundo é a mesma coisa que ampere. Suave, tranquilo? Não esqueça disso. Coulomb por segundo é a mesma coisa que ampere. Então, ao invés de aparecer isso aqui, vai aparecer somente um A, por exemplo. Então, Renan, o que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer que as questões vão aparecer assim, ó, 20 amperes, 30 amperes e assim por diante, mas a ideia sempre vai ser a mesma. O que significa 20 amperes? Significa 20 coulomb por segundo. Mesma coisa. Deu para sacar? Então não esquece essa unidade que ela é muito importante. Tranquilo? Beleza? Agora, eu vou me aguardar, você vai bater um print do quadro para a gente botar mais algumas informações para você aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então vai lá, bate o print aí. Bom, pessoal, preciso te dar aqui mais 3 bizus para você nunca mais esquecer que sempre aparece em prova isso aqui. Tudo bem? Primeiro bizu é com relação aos submúltiplos da corrente elétrica que sempre aparecem. Vamos lá. São quantos, Renan? São 4, os que são mais frequentes. Miliampere, microampere, nanoampere e o picoampere. Eu quero que você entenda que algumas questões, eles vão trazer esse nome, mas eles não vão te dizer quanto equivale cada um. Alguns vestibulares dizem, mas outros não. Renan, e quanto equivale? Olha lá, preste atenção. O miliampere, ele vale, preste atenção, ele vale 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3. O microampere, ele vale 10 elevado a menos 6. O nano lembra o quê? Lembra 9, né? Nano vale 10 elevado a menos 9. E o pico vale 10 elevado a menos 12. Tudo bem? Aí olha só.
Essa ideia é que você deve guardar, tá bom? Para cada um desses submúltiplos. Não esqueça disso aí, porque isso é muito importante. Agora pode aparecer simplesmente uma simbologia de cada um. Por exemplo, pode aparecer somente isso aqui, ó. Preste atenção. M ampere. Ou pode aparecer assim, ó. Microampere. Ou pode aparecer nanoampere. Ou também pode aparecer o picoampere. Assim que pode aparecer para vocês. Perceba que é somente uma letra aqui na frente, ó. Mili referente a 10 a menos 3. Micro é o Mi, né? Microampere, 10 a menos 6. Nanoampere, NA, nanoampere. Picoampere, deu para sacar? Ou seja, pode aparecer assim, tudo bem? Ou ele pode te dar o valor já multiplicando. Mas eu vou botar aqui, ó, para você não esquecer. M ampere, que é o mili, 10 a menos 3 ampere. Pronto. O micro, 10 a menos 6 ampere. Nano, 10 a menos 9 ampere. E o pico, 10 a menos 12 ampere. Pronto. Assim que você deve guardar essas informações. Tudo bem? Beleza? Não esqueça disso aí. Agora, Renan, a próxima análise que a gente tem que fazer é sobre o gráfico, né? Isso. Às vezes aparece aí gráficos em provas, tá? Olha lá, o gráfico da corrente em função do tempo. O que você pode tirar desse gráfico? Esse que é o objetivo agora. Preste atenção, ó. Eu vou delimitar aqui um certo intervalo de tempo. Vou botar bem aqui, ó. Tempo, eu vou chamar de telinha. Tudo bem? Perceba que aqui, ó, vou pontilhar agora para você de vermelho, ó. Tá vendo aí? Aqui eu não gerei uma determinada área, sim ou não? E aí eu quero que você entenda que essa área que você encontrou aqui, no caso a área de um triângulo retângulo, ela vai te dar uma informação importante. O que ela vai me dar, Renan? Olha lá a ideia. Essa área aqui, ela vai ser numericamente igual à intensidade, ou melhor, desculpa, à quantidade de carga elétrica. Vou repetir. Se você pegar um gráfico da corrente em função do tempo e você calcula a área que está entre o gráfico e o eixo do tempo, ou seja, essa área aqui abaixo do gráfico, você encontra a quantidade de carga. Essa que é a ideia. Agora um bizu. Fica de olho, tá? De vez em quando aparece um trapézio, pode aparecer um retângulo, pode aparecer um triângulo retângulo. Então, isso aí são áreas que você não deve esquecer. Tá? Beleza? Como que se calcula a área, por exemplo, desse triângulo retângulo aqui, para você encontrar a quantidade de carga. Tranquilo? Beleza. Agora vamos finalizar aqui, que é uma coisa importante, que quando cai em prova, o aluno não sabe muito como é que ele vai ter que agir. Olha lá. Na eletrostática, você aprende que quantidade de carga é o número inteiro, N, vezes o número de elétrons perdidos, né, ou recebidos, N vezes E. Esse Ezinho aqui é a carga elétrica elementar. Lá na eletrostática você aprende isso aí. Beleza. Na eletrodinâmica, você aprendeu agora que carga é corrente vezes tempo. Certo? O que foi que nós aprendemos? Nós aprendemos que corrente é carga dividido pelo intervalo de tempo. Tranquilo? Portanto, a carga vai ser corrente vezes o intervalo de tempo. Tudo bem? Beleza? Essa que é a ideia, tá? Que eu coloquei bem aqui. Beleza. Agora, gente, você percebe que em cima e embaixo você tem aqui a mesma coisa? E aí você pode, então, o quê? Você pode unir, né? Posso unir, né? Então, olha lá. Se você pegar a primeira, que é essa aqui, e igualar com a segunda, você vai ter isso aqui, ó. N vezes E igual a corrente vezes o intervalo de tempo. Isso que você tem. Tá vendo aí? Caramba, Renan. Beleza. Agora, qual é a ideia que você não pode perder a partir disso aqui? Porque tem questões que elas te dão o número de elétrons, a carga elementar, te dá o tempo e pede para você encontrar a corrente. Aí o aluno não sabe para onde ele vai. Agora tu já sabe, né? Então você pode fazer isso aqui. Tem questões que ele te dá o N, te dá o E, te dá a corrente e pede o intervalo de tempo. E aí você pode sair por aqui, tá bom? Esse é o momento que a gente encaixa a eletrodinâmica com a eletrostática, para a gente poder partir
a partir daí a gente formar essa ideia. Tudo bem? Beleza? Então, gente, nossa aula finaliza por aqui. Tranquilo? Espero que você tenha gostado, espero ter te ajudado. Caso isso tenha acontecido, deixe teu like, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, que assim você ajuda muito a gente no canal. Beleza? Um forte abraço e até a próxima aula. Tira um print aí da tela, vai!